Apesar de serem feitos há décadas, tanto no Brasil quanto no exterior, os exames de DNA para reconhecimento de paternidade ainda geram dúvidas e resistências por parte de algumas pessoas até hoje. Aqui no estúdio de Veja, recebemos para um bate-papo a geneticista Maiana Zatz, colunista de Veja.com, e os advogados Antônio Jorge Pereira e Gilberto Jabbour. Doutora Maiana, afinal de contas, os exames de DNA, eles são 100% confiáveis? São. Se forem feitos por um bom laboratório, eles são 100% confiáveis. E a tecnologia brasileira, comparada à tecnologia do exterior, é tão boa quanto? É tão boa quanto. Nós temos vários centros que têm essa capacidade de fazer esses exames com essa precisão. Agora, na prática, como que eles podem ser feitos? Você pode pegar o DNA sem o consentimento da pessoa, porque nós deixamos DNA por todo lado. Quando você toma um café, você deixa o DNA no teu copo, quando você come, sobra no teu prato, quando você espirra no teu lenço. Então, não é necessário você doar sangue ou material genético para que as pessoas tenham acesso ao teu DNA. A senhora tocou num ponto muito interessante. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei dizendo que mesmo que o homem se recuse a fornecer o material genético, ele seria apontado como pai. Isso, na verdade, consolida uma jurisprudência que a gente já conhece aqui, decisões reiteradas dos tribunais brasileiros. Doutor Antônio Jorge, o senhor concorda com essa jurisprudência? Então, nesse contexto, me parece que ela é correta. Agora, tem que se observar o que ele já chamava atenção também. Isso tem que ser levado em consideração dentro do campo probatório. O que está se propondo, como você comentava, no projeto aprovado pelo Senado e está aguardando a sanção presidencial, qual que é o ponto? É de transformar um pouco essa presunção em quase que uma declaração tácita, ou seja, como que uma assunção, aí é diferente. Nesse caso, me parece que a gente começa a abusar um pouquinho eu estou exatamente tirando da pessoa a liberdade de declarar algo. A presunção que havia antes é uma presunção relativa. Com esse projeto, você começa a dar um passo além, vira uma presunção absoluta. A gente teve um exemplo recente, polêmico, doutor Gilberto, envolvendo o vice-presidente da República, José Alencar. O senhor concorda com a conduta dele de ter se recusado a fazer o exame? No campo jurídico, a gente já sabe que a recusa, como disse o professor Antônio Jorge, ela é uma presunção que deve ser analisada no contexto do processo, ou seja, examinando outras provas. E me parece que aí houve uma sentença que o condenou, portanto, a paternidade foi reconhecida. Agora, com relação ao aspecto ético, né, é muito difícil de tecer um comentário deixando de considerar a função pública que ele exerce. Naturalmente, os homens públicos e as pessoas notórias estão muito mais sensíveis aí às alfinetadas da imprensa, né? O direito que ele tem e as obrigações são idênticas à de um cidadão comum. O teste de DNA, também as pesquisas com células tronco embrionárias, são exemplos de como a ciência cada vez mais faz parte da vida das pessoas. Como é que a senhora analisa justamente a fronteira, os limites entre as relações científicas e éticas? Eu acho que são assuntos que têm que ser discutidos por toda a sociedade. E o exemplo das células tronco embrionárias foi muito emblemático justamente porque a sociedade participou, nós conseguimos aprovar a lei e eu acho que nessas novas pesquisas com o genoma humano, nós vamos ter a mesma situação. Eu sou totalmente contra que se use as informações sobre o risco que a gente tem de doenças para seguro-saúde ou para nossos empregadores. Agora, quem me garante que eu vou numa entrevista para conseguir um emprego e me oferece um cafezinho e aí pego o meu DNA e descobre que eu tenho risco por algumas doenças que não interessam para aquela empresa. E eles vão me dizer, desculpa, o teu perfil não era aquilo que a gente queria, quando na realidade pegaram informações do meu genoma. O senhor queria finalizar com alguma observação, doutora? Hoje na Europa, alguns países têm um cartão que você leva nesse cartão todas as suas informações de saúde. E já se colocou ali a discussão até que ponto o prontuário médico é algo que é reservado só ao paciente e ao seu médico e não mais a outras pessoas. Mas nesse cartão você pode passar, uma autoridade pública passa e vem todos os dados. Por um lado é bom, você sofre um acidente, então seu cartão identifica como você é. Por outro lado, alguém pode usar para outros efeitos. Então essa questão vai se colocar mesmo, uma questão que tem que ser refletida, né? Muito obrigada pela presença de todos. Nós recebemos aqui no estúdio de Veja.com para um bate-papo a geneticista e colunista de Veja.com, Maiana Zatz, e os advogados Antônio Jorge Pereira e Gilberto Jabbour, ambos com doutorado em Direito Civil pela USP e pela PUC.